A gente vai fazer o seguinte, nós convidamos, né, e vai entrar ao vivo agora com a gente, a promotora de justiça Heloísa Tavares, que atua no enfrentamento à violência contra a mulher em Rio Preto. Queria agradecer a presença dela, se for possível colocá-la aqui. Antes de qualquer coisa, boa noite para a senhora. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu não posso deixar de perguntar o que muitas vezes quem está em casa se pergunta. A gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma grande conquista, você sabe muito bem disso. As medidas protetivas que são um avanço, mas nesse momento, as medidas protetivas, elas têm funcionado, ainda são mecanismos importantes para afastar esse agressor? Boa noite para a senhora. Boa noite, Nelson. Boa noite a todos e todas que nos ouvem e nos assistem. Sem dúvida nenhuma, a medida protetiva é um mecanismo de muito poder que o Estado colocou à disposição das mulheres para protegê-la de novas agressões e até mesmo do mal maior, que é o feminicídio. Ela tem servido, sim, tem sido potente nesse aspecto de evitar o mal maior. Segundo uma pesquisa do Ministério Público do Estado de São Paulo, no estado de São Paulo todo, em 2022, 97% das mulheres que foram assassinadas, que sofreram feminicídio, elas não tinham medida protetiva. Apenas 3% tinham medida protetiva. Então, é um índice bem baixo de mulheres que, com protetiva, sofrem um feminicídio. E quando a gente traz essa estatística para o interior, aqui, especificamente em São José do Rio Preto, onde eu atuo, nós chegamos para o nível 0. Nenhum caso de feminicídio na nossa cidade ocorreu com mulher que tivesse medida protetiva. Então, ela tem servido, sim, para evitar esse mal maior, que é o feminicídio. É claro, nem sempre temos sucesso, às vezes nós não conseguimos evitar, por exemplo, outras reiterações de agressões, de ameaça, como nesse caso que tem passado aí na reportagem. A gente mostrou agora há pouco, né, os dados da própria Secretaria de Segurança Pública. Alguns números diminuíram, por exemplo, é o caso do feminicídio. No ano passado a gente teve 34 na região, esse ano 33 nesse período aí, mas algumas ocorrências aumentaram, como é o caso da ameaça, da agressão. Como entender esses números aqui no nosso interior? Exatamente. Infelizmente, nós ainda vivemos uma onda muito crescente da violência contra as mulheres. Somente o processo penal, somente prisão, somente a justiça penal não basta para nós conseguirmos conter esses avanços. Nós precisamos mudar paradigma, nós precisamos mudar estruturas internas, tanto dos homens quanto das mulheres, porque a maior causa da violência contra a mulher é o machismo, é a dificuldade que os homens têm de ouvir não e de respeitar o não dessa mulher, de não querer mais se relacionar com ele, porque essa é a maior causa de crime que nós temos de violência contra a mulher, ameaça, agressão e feminicídio. Ele não aceita o término do relacionamento, ele não aceita o não daquela mulher. Então nós precisamos de reeducar essa população para que eles possam então entender e respeitar a vontade da mulher. Muito, né, com as pessoas, e eu já ouvi relatos no seguinte sentido, né? E felizmente a gente tem visto o empoderamento delas, das mulheres de uma forma geral, trabalhando, conquistando novos espaços, cargos, né? E ampliando a sua vida de todas as formas. E quando a mulher tem um homem agressor dentro de casa ou no seio familiar, e mesmo depois que ela se afasta, o próprio empoderamento, né, atrai e puxa a agressão para perto dela. É engraçado isso, contraditório isso, né? Exatamente, porque a própria mulher, ela também tem essa dificuldade de entender esse contexto do machismo que ela também está inserida. O machismo ele não vem só do homem, essa sociedade patriarcal também atinge a mulher, esse pensamento machista também atinge a mulher. E por isso é que elas acabam sofrendo tanta violência, porque elas também têm dificuldade de se impor e de fazer-se respeitar. Para a gente encerrar aqui... Daí é importante da educação, né, de mudar paradigmas, tanto de homem quanto de mulheres. Cultura de uma forma geral, né? Pra gente Exatamente, a cultura. Aqui em São José do Rio Preto nós temos um trabalho muito bacana, até queria pontuar, fica à vontade. Esse tema. Todos os agressores que recebem medida protetiva, eles são obrigados a frequentar cursos de reeducação. São 6 reuniões realizadas no fórum, isso faz parte da medida protetiva, de modo que se ele não cumpre, ele comete crime.
E nesse curso tem palestra, tem dinâmicas que tem como objetivo a conscientização desse homem a respeito do comportamento que ele vem adotando com relação às mulheres. E, de outro lado, as mulheres, elas vão numa reunião do fórum, chamada de audiência de acolhimento. Nessa reunião também eu faço esse acolhimento, faço uma palestra com elas também no sentido de conscientizá-la de que há sinais de que o homem vai agredir, de que o homem vai matar. Então, a mulher ela tem condições de se defender melhor, né, prestando atenção nesses sinais que acontecem antes que a violência desencadeia. A gente fala muito sobre isso aqui. Para a gente finalizar, eu queria colocar o seguinte: eu me lembro que no ano passado a gente teve uma questão experimental em relação à justiça, que a pessoa que tinha medida protetiva, pedia a medida protetiva, o agressor passava por audiência de custódia e já saía com a tornozeleira, isso em São Paulo, na capital. Isso continua sendo feito, vem para o interior, e se não vem, como se proteger ao longo do caminho enquanto, né, tem essa questão da violência ainda ativa? O uso da tornozeleira eletrônica, ela começou num teste, né, num projeto em São Paulo, que foi liberado apenas 200 tornozeleiras. Então, foi usado apenas na capital desde setembro do ano passado. A maioria delas está sendo usada para os casos de violência contra a mulher e tem sido muito bem sucedido. A intenção, a promessa do secretário é que essas tornozeleiras venham para o interior a partir de abril. Mas isso são, assim, expectativas, ainda não há informação formal a respeito disso. E, sem dúvida nenhuma, a tornozeleira eletrônica é um mecanismo que vem proteger mais ainda a mulher, porque não vai depender dela acionar a polícia. Se o homem se aproxima da mulher, se aproxima da casa dela, automaticamente a polícia militar é acionada e ela já comparece no endereço daquela vítima, daquela mulher. E hoje, sem a tornozeleira, a gente depende dessa vítima pedir o socorro e pedir ajuda. E muitas vezes acaba não sendo bem sucedido. Infelizmente, né, a gente tem visto isso aí. Conversamos com a promotora de justiça, Heloísa Tavares. Obrigado pelas suas explanações, considerações. Sinta-se à vontade para retornar aqui numa próxima oportunidade. Mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite para você também.